E qual é o fundamento? Precisa ser o fundamento da sua resiliência, mulher. Isso que nós ouvimos no evangelho de hoje. Ele anda sobre as águas, sobre o mal, sobre o desconhecido. Ele acalma o vento, o problema que me atinge hoje. Esse é o fundamento da tua resiliência. Claro, a mulher já tem na alma, de alguma forma Deus depositou em você, mãe, mulher, o dom da resiliência. Mas todo dom é uma tarefa. Não é que você recebeu o dom, tá bom, agora eu já sou resiliente. Não, você tem que desenvolver esse dom. Você tem que estimular esse dom. O dom da resiliência. E o que é resiliência? Esse termo foi emprestado da física e hoje é utilizado muito quando se fala das questões afetivas, emocionais, relacionais e até profissionais. A resiliência é aquela capacidade de envergar, mas não quebrar. Quando um vento vem, a gente enverga, mas não quebra. É aquela capacidade de perseverar, de resistir diante do sofrimento. Na física, a explicação física é essa: quando um objeto tem a capacidade de ser levado, uma chapa de ferro, por exemplo, esticada ao máximo, quebrada, e ela tem a capacidade de voltar ao lugar, à sua forma natural, como uma mola. Ou seja, o resiliente é aquele que tem a capacidade de superar, de perseverar, de suportar o sofrimento, de não desistir diante da dor, de não desistir diante do problema, de muitas vezes ser envergado pelos ventos, mas não quebrar. Você, mãe, é mais forte do que você imagina. Você, mãe, tem mais a bênção de Deus sobre você do que você imagina. Você não está sozinha no desafio de educar o teu filho, de lutar pela recuperação do seu filho drogado. Não, Deus está com você e Ele te fez resiliente. Ele te fez forte. E a escola da resiliência é a escola de Maria, que esteve de pé diante da cruz, que teve que deixar o seu filho ir, que teve que viver o desapego de incentivar Jesus para cumprir a sua missão e saber sair de cena. É a escola de Maria, a escola da resiliência, a escola da força diante da dificuldade. Você é resiliente e você pode ser muito mais, muito mais. Gente, como eu dizia no início, estar pregando para mim aqui hoje, para mim é um privilégio, porque a minha vocação, eu posso dizer sem qualquer demagogia, ela nasceu através da resiliência da minha mãe. Através da resiliência da minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito simples, que tem metade do meu tamanho, tem 1,58 m, eu tenho 1,94 m, metade não, né, mas bem menos. Mas uma mulher de um coração enorme, uma mulher que foi formada na escola de Maria, na escola da resiliência. Gente, eu não tenho medo de dizer, de partilhar. Quantas vezes eu já partilhei aqui, mas eu acho que esse tema é muito pertinente para dizer isso. Muito pertinente. Eu vou ser sincero, quantas vezes na minha adolescência eu já tinha desistido da minha vida. Eu já tinha. Mas eu chegava em casa e encontrava a minha mãe, e nos olhos dela eu encontrava um olhar que não me condenava e que continuava mostrando para mim que eu valia a pena, que eu podia ser feliz, que eu não nasci para morrer de qualquer jeito. Quantas vezes eu já contei a minha história? Eu sou ex-dependente químico, não tenho a menor vergonha de dizer, pelo contrário, onde eu vou, eu conto, porque eu costumo dizer que só quem esteve no fundo do poço sabe o testemunho, sabe a importância de ouvir o testemunho de alguém que esteve lá e conseguiu sair com a força de Deus e da fé. Então onde eu estiver eu vou contar. E eu me recordo que na minha adolescência eu comecei a usar drogas com 11 anos. 11 anos de idade eu comecei a usar drogas. E foi aumentando, e demorou um pouco para minha mãe perceber, preciso ser sincero, né? Porque às vezes a mãe, você que é mãe, não fique com ilusão acerca do seu filho. É o meu menino, teu menino, fica de olho, mãe. Onde tem fumaça pode ter fogo, vai atrás, investiga. Eu era um menininho de 11 anos fumando maconha. Com 12 anos comecei a cheirar cocaína, 12 para 13. Comecei a beber também. Comecei a conhecer outras drogas, como haxixe, cheirei tiner, éter, benzina, clorofórmio, cheirava tudo que dava grau. Só que era muito escondido nos primeiros anos, ninguém via.
Só os meus amigos que iam lá em casa. Eu me trancava lá no meu quarto, ouvindo rock satânico, que eu gostava muito de ouvir. Infelizmente, não conhecia Deus, não tinha uma experiência forte com Deus, apesar da minha mãe desde criança ter me ensinado a rezar o terço, por bem ou por mal, né? Às vezes com um pedaço de vassoura, um cabo de vassoura na mão, dia 12 de outubro, mas ai, quem dos filhos que não tivesse lá para rezar? Estávamos lá, mas ela me ensinou do jeito dela, mas eu me perdi na minha adolescência. Eu fui atleta, joguei handebol em um time, muito gostosa a experiência, uma técnica fantástica, um pessoal fantástico, mas eu me afundei tanto nas drogas, tanto, que chegou um tempo que não dava mais conta. Quando cheguei aos 15 anos, imagina, eu comecei aos 11, com 15 eu já estava usando um monte de tipo de droga, não estava conseguindo viver mais, e fui expulso do time por causa de droga, que eu usei droga no acampamento lá, num evento, um campeonato que teve. Aí depois disso a minha mãe percebeu onde que eu estava enfiado. Gente, mas quando a minha mãe percebeu, não houve um dia no qual eu não vi aquela mulher lutando por mim. Eu chegava em casa de madrugada, me perdoe a sinceridade, eu vomitava de tão drogado que eu estava em cima de mim mesmo, a ponto de quase morrer afogado com o meu próprio vômito. E não houve nenhuma vez que a minha mãe teve vergonha de ir lá me limpar. Era ela quem me limpava. Às vezes eu chegava em casa drogado, urinando na sala achando que era o banheiro. Fui expulso de escola por causa de droga. Soltei uma bomba no banheiro lá, quase explodiu um professor. Eu era muito tranquilo, muito calmo assim, um adolescente muito tranquilo. Tanto que o meu apelido em família era Furacão, sabe? Dá para você entender, né? Comia quase nada, acordava de manhã assim no café da manhã, eram 6 pães franceses assim. 6 pães franceses, mas depois tinha mais um lanchinho antes do almoço, viu gente? Imagina. Fui no fundo do poço. Quando eu fiz 16 anos, alguns amigos meus, uns conhecidos lá que usavam droga juntos, morreram. Um morreu assassinado. E outros começaram a ficar drogado. Um morreu de acidente, tanta droga. E eu sinceramente, com 16 anos, eu achava que eu merecia morrer daquele jeito, que não tinha salvação para mim. Eu achava que eu era para morrer naquela droga, naquela desgraça, me perdoa, que eu vivia. Mas olhando para minha mãe, todas as vezes que eu chegava em casa, eu entendi que valia a pena, que eu não podia desistir. A minha mãe acreditava em mim, e percebendo que ela acreditava em mim, eu também resolvi acreditar. E eu chegava em casa de madrugada chapado, e a minha mãe estava lá com o terço na mão, rezando por mim. Não foi uma nem duas vezes. Não foi uma nem duas vezes. E tadinha, ela não sabia o que fazer, também como você muitas vezes não sabe, mãe. Um dia ela brigava, outro dia ela abraçava, outro dia ela chorava, todos os dias ela rezava, mas ela não desistia. Ela foi resiliente. Ela foi lutando por mim, dando o seu sim a cada dia, e rezando, e eu comecei simplesmente a plantar maconha no fundo de casa. E a minha mãe, o que é isso, menino? Não, mãe, é uma alface diferente que trouxeram da Índia aqui. E eu cuidava daquela maconha, sabe, com tanto gosto. E tadinha, ela nem imaginava. Ia adubar a maconha todo dia. Mas minha mãe não desistiu de mim. Ela lutou. Ela derramou muitas lágrimas, ela colocou o joelho no chão. Até que um dia, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu tive a alegria de fazer um encontro. Me chamaram para fazer um encontro da igreja. E eu fui fazer aquele encontro. Para ser sincero, eu fui por causa de uma menina, viu? Eu achei que eu estava indo por causa de uma menina, né? Falei, o que eu vou fazer nesse negócio da igreja, né? Não tem cocaína lá. Fui achando que era por causa de uma menina, mas no fundo o que me levou para lá foi a oração da minha mãe. Foi a oração da minha mãe. E neste encontro, ali, ouvindo também um jovem, o que me tocou nesse encontro foi um jovem que foi dar o testemunho, que era muito mais louco que eu, o cara era ex-traficante. O jeito que ele pegou no microfone para falar, eu falei, esse aí não me engana não, esse aí não é igual aos outros pregadores não.
Ele é diferente. E o testemunho dele me tocou de uma tal maneira. Ele tinha saído das drogas. Naquele encontro eu ouvi isso, eu falei, eu também quero esse Deus que ele experimentou, eu quero vencer essa droga. E ali eu fui batizado no Espírito Santo, nasci de novo. Nasci de novo. E nunca mais. A partir desse dia que eu fui batizado no Espírito Santo, nunca mais cocaína, maconha, cigarro ou bebida em demasia tocaram a minha boca. Nunca mais. Droga nenhuma entrou mais nessa boca. A única coisa branca que entra aqui é a Eucaristia agora, para a glória de Deus. Não mais cocaína, não mais outras drogas. É a Eucaristia todos os dias. Todos os dias. Isso graças ao esforço da minha mãe. Claro, meu pai também lutou muito, as minhas irmãs lutaram muito, as pessoas da minha cidade, do grupo de oração da época, aos quais eu sou extremamente grato, ao Padre Toninho, tantos que me ajudaram. Mas eu não posso negar que a protagonista principal nesse processo, que lutou e que foi até as últimas consequências, com resiliência, foi a minha mãe. Ela não desistiu de mim. E olha o que deu. Olha o que deu, ó. Sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Esse é o meu lema sacerdotal. A resiliência da minha mãe. Gente, eu vou ser sincero. Você que já acompanhou alguém na droga, você sabe que a pessoa que está na droga, ela mente. Você sabe que a pessoa que está na droga, ela é suja. Você sabe que a pessoa que está na droga, às vezes ela fede. Mas a minha mãe não teve medo de colocar a mão na lama para me tirar de lá. Não tenha medo, mãe. Entra na lama se for o caso, mas saia com o teu filho de lá, pelo poder da tua fé e da tua oração. Acredite, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida do teu filho também. Ele pode. Deus é maior que tudo, não existe impossível para Deus.